Olá! Começa agora mais um programa Aras e Raças especialmente para você, direto de Campos do Jordão, no estado de São Paulo. No programa de ontem, você conferiu como é realizado pelo Aras Polana o trabalho de treinamento com os cavalos de salto. Hoje, você vai saber como é feita a seleção genética desses equinos de alta performance. Confira! A criação dos cavalos de salto demanda muita pesquisa para chegar à combinação genética mais próxima possível da perfeição dos produtos. No Aras Polana, a dedicação da equipe em selecionar esses animais é levada a sério. Caio Sérgio Carvalho tem uma longa e vitoriosa trajetória no mundo do hipismo. Cavaleiro olímpico, Caio administra o Aras Polana e cuida do departamento de reprodução. A gente tem procurado cada vez mais buscar na seleção dos cavalos critérios, né, que nos levem a trazer, né, produtos que realmente possam oferecer ao mercado brasileiro cavalos que tenham um futuro e que possam servir também tanto na criação quanto para o esporte. A escolha dos animais passa por um criterioso processo de seleção dos cruzamentos e é a base para se obter cavalos de alta performance que o Aras Polana possui, como nos explica Eric Marques, gerente do Polana. Esse trabalho de seleção dos animais ele começa com a visita do nosso administrador ao Aras da Holanda, para acompanhar também. Ele acompanha muito esse mercado de hipismo muito de perto. E a gente tem um trabalho com um centro de reprodução que é um dos maiores do Brasil. Então, com eles a gente já consegue a qualidade, a garantia que vamos ter produtos excelentes, né? Então, o processo começa na escolha dos melhores pais e mães e a combinação. Normalmente a combinação de um excelente pai com uma excelente mãe. Então, esse trabalho começa nessa pesquisa. Dificilmente conseguimos ter muitos irmãos, né, cavalos de pai e mães iguais. Raramente a gente tem assim. A gente consegue fazer uma mescla um pouco interessante de pais e mães diferentes para a gente ter produtos diferenciados também, né? Mas assim, uns 5 ou 6 cavalos que a gente trabalha na linha, a gente não fica mudando e testando muito, a gente já sabe o que dá resultado e começa a trabalhar sempre em cima desses cavalos, né? Através da importação de sêmen de garanhões internacionalmente comprovados, o Aras Polana mantém a excelência na criação dos cavalos atletas. Além disso, esse trabalho de melhoramento genético reforça ainda mais os produtos nascidos no Brasil, que passam a ser registrados como brasileiro de hipismo. Os nossos cavalos eles são célula holandesa e alguns cavalos estão começando a mesclar para formar os BH, né? Que o BH é uma raça muito recente, uma raça nova no Brasil e então também estamos começando a ajudar a formar essa raça. E a nossa meta principal no Polana, nessa parte de criação, é um dia algum cavalo Polana participar de uma Olimpíada. Então, desde a escolha do papel, já temos todo esse cuidado com escolher os melhores cavalos. Mas é igual o Ricardinho estava explicando, não adianta o cavalo ter o melhor pai e a melhor mãe. Normalmente os nossos cavalos, como a criação nossa não é muito grande, normalmente são vendidos até 10 produtos por leilão, a gente consegue dar uma filtrada nos pais. A maioria dos cavalos que são os pais ou as mães, eles participam, foram campeões internacionais, campeões de Olimpíadas, são cavalos incríveis, né? Mas não é só a genética que garante um bom cavalo de salto. O dia a dia, o treino certo e os cuidados com os atletas ajudam a produzir campeões. É claro que a escolha certa dos pais e das mães é o primeiro grande passo para a criação desses animais. Por sorte no hipismo é que assim, o trabalho dia a dia também vai definir um bom futuro atleta, né? Então como a gente não faz muitos testes, muitas experiências, já sabe que aqueles cavalos estão dando certo, aquelas mães estão dando certo, porque temos as nossas doadoras, todo ano aquelas doadoras, escolhe aqueles melhores pais, então a gente consegue não ficar mudando muito essa história de cavalos e por isso até facilita, até o leilão nosso ele consegue ter uma certa qualidade por causa dos pais, são excelentes atletas que foram campeões mundiais, campeões olímpicos, né? Então, com isso a gente consegue fazer que quase todos esses cruzamentos sejam desses, da linhagem perfeita, né? Então não fica testando tanto para ver o que vai dar, se vai dar certo ou não. Então com isso a gente consegue ter sempre cavalos de alta qualidade realmente.
Esse trabalho de apuração da raça em busca dos melhores saltadores faz do Polana um grande celeiro de cavalos de hipismo de alta performance. Características como a leveza no salto, a agilidade e a força são imprescindíveis para esses animais. Os cavalos do Polana, eles têm como qualidade a leveza no salto. Por mais que o cavalo seja grande e pesado, o cavalo ele consegue ter uma técnica muito apurada. Então, com isso, com essa mescla, essa parte genética excelente dos cavalos, a gente consegue ter um cavalo forte e ágil. Então, o cavalo olha no primeiro plano, nossa, que cavalo grande, pesado, esse cavalo não vai conseguir saltar. Aí o cavalo vai lá e mostra aquela agilidade na pista, aquele temperamento mais tranquilo de lidar, porque cavalo tem um temperamento, alguns têm um temperamento um pouco mais forte, outros não. A maioria dos nossos cavalos eles são obedientes, eles conseguem responder os comandos de uma maneira mais tranquila e tem uma força extraordinária, né? Então aqui no Polana temos uma atleta, a Vumel, ela consegue saltar 1,40 assim de uma maneira hiper tranquila. Ela não precisa daquele espaço para conseguir pegar um embalo, um impulso. Ela consegue, do nada, ela já salta aquela altura de uma leveza incrível. Ela não é tão grande, né? Mas ela é uma atleta excelente. E o Virtuoso, que é um dos outros, um cavalo que temos aqui também como atleta que participa das provas, ele também é um cavalo de excelente técnica, né? Então ele é um cavalo um pouco maior, ele consegue mostrar aquela força espetacular na hora do salto. O valor de um cavalo depende diretamente das particularidades de cada animal. Mas não é só isso. Cada tipo de cavaleiro precisa saber escolher adequadamente o cavalo para praticar o esporte, como nos explica o treinador Ricardo Gomes. Então, mas isso já acontece porque já vem misturando sangue para poder dar um cavalo pesado e com força para o hipismo. Porque é um cavalo que vai ter um lance um galope mais aberto, vai facilitar para o cavaleiro saltar. Tem vários cavaleiros que preferem cavalo grande e curto, tem uns que preferem os cavalos grande e comprido. Eu, na minha opinião, eu prefiro os altos e os curtos, que são numa prova, você vai pegar uma prova de cronômetro, que é uma prova rápida, então os curtos é mais fácil para poder virar. Os compridos são mais pesados, vai levar mais tempo para poder fazer uma curva mais rápida. O mercado dos cavalos de hipismo é seleto e os cavaleiros buscam animais para competir em grandes provas. Existem várias opções para os interessados praticar hipismo, desde aquele que está começando no esporte até aquele ginete que já possui experiência no salto. Eu acho que também por causa da Olimpíada ser realizada no Brasil e dessa parte esportiva começar a ser um pouco mais divulgada, isso ajuda um pouco o trabalho, né? É claro que o cavalo não adianta ser comprado, que ele vai participar de uma Olimpíada, isso é muito um trabalho bem relativo, porque depende tanto do cavaleiro quanto do cavalo, né? E também não é qualquer pessoa que consegue participar de uma Olimpíada. Mas nossos cavalos, aqui no Aras, a gente temos alguns que não estão no Aras, mas estão com grandes cavaleiros participando de provas, fazendo o nome Polana por aí afora. O Polana, em seu leilão anual, comercializa potros de 3 anos de idade. São animais que estão no início de sua vida competitiva e que já possuem em seu DNA toda a capacidade genética de se tornar um atleta equino de alto nível. Os valores desses cavalos variam de acordo com a idade e com os prêmios que vão conquistando ao longo de sua vida no esporte. O Polana ele vende um produto que é o potro com 3 anos. Então é um cavalo, digamos que da parte de hipismo seria o cavalo a parte de preço mais barata que teria, né? Só que como é um leilão, e dependendo do cavalo, a competitividade é muito grande. Então nos leilões Polana a gente consegue ter uma média muito grande também em relação a isso. Porque às vezes a gente vende um cavalo por 30 mil reais, mas às vezes a gente consegue vender um cavalo por 200 mil reais. Então tem uma média de boa nessa parte de vendas. Produzir cavalos de alta performance requer dedicação e trabalho contínuo na busca dos melhores cruzamentos que atendam com qualidade à demanda do mercado equestre. No programa de amanhã você vai saber quais são os planos para o futuro do Aras Polana. Eu te espero amanhã com mais Aras e Raças. Não se esqueça, é nesse mesmo horário. Até lá!